bem? Como é que vocês estão indo? Pessoal, para a gente poder dar início aqui à nossa aula, o assunto de hoje é medidas de tendência central, certo? Vamos dar início aqui. Olha só, essas medidas de tendência centrais, elas são alguns critérios de medidas utilizados e na aula de hoje a gente vai trabalhar alguns deles, que é o caso da moda, é o caso da média aritmética simples, da mediana e da média ponderada, tá? Creio que vocês já conhecem alguma dessas tendências centrais aí. Aí aqui a gente tem moda, é aquele valor semelhante, né? Aquele valor que mais se repete. A gente tem média aritmética, é a soma de termos dividido pela quantidade desses termos. Termos pode ser um conjunto numérico, um conjunto de coisas, enfim, algo que você defina uma média, algo que fique intermediário a esses valores. A gente tem a mediana. A mediana é um conjunto de elementos onde você tira o termo central. Isso eles estão em ordem crescente ou em ordem decrescente. Como vocês podem estar vendo aí, tá? E a média ponderada é quando você tem um conjunto de termos, ou melhor, de elementos, aonde você vai ter elementos que vai se repetir mais vezes, ou seja, ele tem um peso a mais do que os demais, tá certo? Então a gente vai dar início falando sobre essas tendências centrais. Olha só, para a gente poder falar dessas tendências centrais, a gente tem que falar de estatística, porque essa tendência central ela se encaixa no conjunto, ou melhor, no conteúdo de estatística. E ele fala o seguinte: estatística trabalha com diversas informações que são apresentadas por meio de gráficos e tabelas, e com diversos números que representam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Dentre todas as informações, podemos retirar valores que representem de algum modo todo o conjunto. Esses valores são denominados medidas de tendência central ou medidas de centralidade, ou seja, é o caso da mediana. A mediana, por exemplo, você tem três valores, você quer a média desses valores, então você vai estar somando esses valores, vai estar atribuindo o valor intermediário, aquele valor que fica ao meio deles, tá bom? O que mais que a gente tem por aqui? As medidas de tendências centrais mais comuns são a média, mediana e moda, que é os que a gente vai estar trabalhando hoje, tá certo? Na nossa aula de hoje. Olha só reforçando o comunicado, segue a gente aí no canal aí, tá? Dá um curte aí, um like. Olha só, tendências centrais podem ser calculadas tanto por um número finito de valores, quanto para uma distribuição teórica, a exemplo da distribuição normal, né? Por exemplo, uma situação cotidiana na aula, por exemplo, dependendo de algumas escolas, você tem a distribuição de notas por bimestres ou por meses, por exemplo. Se for por bimestre, você vai pegar a nota dos 4 bimestres durante o ano e vai estar fazendo esse somatório. Então é uma atribuição normal, né? Aí você pode atribuir a nota, esses termos, tá certo? Vamos falar de médias? Vamos lá? Deixa eu só colocar essa fotinha aqui, fica mais bonita, né? Olha só, médias. É definida como um valor de demonstração a concentração dos dados de uma distribuição, como o ponto de equilíbrio das frequências em um histograma. Média também é interpretada como um valor significativo de uma lista de números, certo? Que foi o que eu citei exemplo anterior, o caso das notas, né? As notas elas podem ocorrer isso, sua nota no seu cotidiano, caso você for, certo? Então vamos lá. As médias são essenciais para fazer estimativas de tendências de crescimento populacional, de taxas de rendimento e investimentos ao longo de um dado tempo, velocidade média ou até mesmo para aplicar na geometria plana e espacial, certo? Como ele falou, né?
Velocidade média. Vamos dar esse exemplo de velocidade média. Por exemplo, né? Você faz uma viagem, por exemplo, de 100 km e durante esses 100 km sua velocidade ela vai variar, né? Você vai sair de uma velocidade zero, pode chegar, ou seja, 100 km, por exemplo, a velocidade de 100 km por hora. Só que isso não quer dizer que sua velocidade média seja 100 km por hora, e sim a velocidade que você percorreu durante todo esse percurso dividido pela distância, né? Que seria esses 100 km que você percorreu. Então daí você tiraria sua velocidade média. Então você, através da velocidade média, você pode calcular até o tempo, né? Que você levou para concluir essa distância. Olha só, e as médias, elas podem ser divididas em aritméticas, geométricas e harmônicas. Essas médias aritméticas, a gente vai estar trabalhando elas hoje. São as médias aritméticas simples e as ponderadas, tá? Vamos lá? Olha só. Bom, então a gente tem o seguinte. Média aritmética de um conjunto de números é obtida ao somar todos esses números e dividir esse resultado pela quantidade de números somados, certo? Por exemplo, suponha que durante o ano você atingiu as seguintes médias na disciplina de português. Poderia ser matemática, né? As notas foram 7,1, 5,5, 8,1 e 4,5. Olha só, olha o que ele disse anteriormente. Essa média ela é definida através da soma de números, ou melhor, a soma de elementos, sendo esses elementos numéricos, certo? E dividido pela quantidade de números que você somou, tá? Então a gente tem o seguinte pergunta, né? Ele quer saber a média final. Então, como já foi dito anteriormente, essa média aritmética vai ser a soma desses termos dividido pela quantidade. Então, bora montar aí a nossa expressão. Então, olha só o jeito que ficou. Média aritmética é igual. Aí a soma dessas quatro notas dividido pela quantidade, que é 4. Então, quando você fizer essa soma, você vai obter um total de 25,2 dividido pela quantidade que é de notas, que são 4. Então, nossa média aritmética é equivalente a 6,3. Logo, isso quer dizer que, nesse caso, se a média de sua escola for menor ou igual a 6,3, você está aprovado. Ou, se for maior, você está reprovado, não é isso? Legal? Vamos passar para o próximo aí. Média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, pessoal, é bastante similar à média aritmética comum. A diferença, entretanto, é que na média aritmética todos os valores contribuem com peso igual, enquanto que no cálculo da média aritmética ponderada se leva em consideração a contribuição, ou seja, o peso. Resumindo, a quantidade de vezes que vai se repetir, né? Aquela nota, aquele elemento, certo? De cada termo. Uma vez que existem termos que contribuem mais que outros, ou seja, uma vez que você tem termos que se repetem mais vezes do que outros, tá bom? Por exemplo, no caso anterior, que a gente citou aquelas notas, né? Eram quatro notas, se eu não me engano tinha uma de 5,5. Imagina se aquela nota de 5,5 ela se repete mais vezes do que as demais, então ela vai ter um peso diferente, ou seja, se ela se repete mais vezes, ela vai ter esse peso, ok? Bora ver um exemplo? Olha só, nosso exemplo ele fala o seguinte: foi feita em uma sala de aula uma pesquisa para identificar qual é a idade média dos alunos. Ao fim da pesquisa, houve o seguinte resultado: 7 alunos têm 13 anos, 25 alunos têm 14 anos, 5 alunos têm 15 anos e 2 alunos têm 16 anos. Então, como calcular a média aritmética dessas idades? Olha só o que eu disse no slide anterior. Se você tem um elemento que ele se repete mais de uma vez, então isso quer dizer que esse peso vai ser atribuído ao final. Então o que isso quer dizer?
que aqui a gente está trabalhando com a média aritmética ponderada. A partir do momento que você tem termos que se repetem mais de uma vez, então você vai estar trabalhando com a média aritmética ponderada, tá? Vamos montar essa expressãozinha aí. Lembrando que na média aritmética ponderada, você vai multiplicar pela quantidade de vezes que esse elemento está se repetindo e vai somar esses produtos e vai dividir por esses pesos. Olha só como é que vai ficar, ó. Média aritmética ponderada, aí você viu que a gente colocou 7 vezes 13, ou seja, você tem 7 alunos que têm 13 anos, então o elemento 13 vai se repetir 7 vezes, então você multiplica, aí mais 25 vezes 14, ou seja, você tem 25 alunos que têm 14 anos. Então você vai esse produto, do mesmo jeito, ó, 5 alunos que têm 15 anos, então é 5 vezes 15, mais 2 vezes 16, ou seja, 2 alunos que têm 16 anos. Ao final, você fizer esses produtos e somar esses valores, você vai dividir por esses pesos, ou seja, a quantidade de vezes que se repete esses termos, tá certo? Ou melhor, nesse caso, dividido pela quantidade de alunos, tá bom? Então vamos lá, vamos ver qual é o valor desses produtos. Então, a média ponderada vai ser igual, 7 vezes 13. Aí temos 91. 25 vezes 14, a gente tem o que? 350. 5 vezes 15, 75. 2 vezes 16, 32. Dividido por. Aí aqui a gente tem. Falta só esse valor, né? 7 vezes. Ou melhor, 7 mais 15, a gente vai ter 32. 32 mais 5, 37. Mais 2, 39, né? Logo, a média ponderada vai ser igual. A soma desses termos vai ser igual a 548 dividido pela quantidade de alunos, pelos pesos, né, na questão, que é 39. Ao final, nossa média ponderada vai ser igual a 14,05. Então, essa é a nossa média aritmética ponderada, tá certo? Vamos passar para o nosso próximo tópico. Legal, né? Nosso próximo tópico, medianas. Sendo que a gente já falou de médias, médias aritméticas simples e médias aritméticas ponderadas, tá certo? Diz o seguinte na mediana, como eu já falei lá no início da aula, né? Bem no início, lá no segundo slide, é a média de tendência central que indica exatamente o valor central de um conjunto de dados, quando organizados em ordem crescente ou decrescente. Então, antes de você iniciar qualquer problema que envolva mediana, você tem que assegurar que esses dados, esses elementos, eles estejam em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá? Você decide qual das duas ordens você vai usar, mas tem que ser apenas as duas, tá? Aí a gente tem um exemplozinho. Ele diz o seguinte: vamos considerar que um aluno tirou as seguintes notas em 5 provas de uma determinada matéria. Olha só, no nosso exemplo ele está dizendo que são 5 notas. Só que vocês observam que aqui à nossa esquerda está as 5 notas. Aí eu também coloquei ou, e à nossa direita a gente vai ter 6 notas aí, perto do nosso capitão aí. Então a gente vai ter 6 notas. Por que eu tive esse entusiasmo de estar colocando essa sexta nota? É porque aí, olha, se vocês observarem, a gente vai usar enunciado para estar respondendo duas situações diferentes. A primeira é uma situação que você tem uma quantidade ímpar de notas. E a segunda situação, você observa que a gente tem uma quantidade par de notas. Então, toda vez que você tiver quantidade ímpar, você vai usar um método. Quando você tiver a quantidade par, você vai usar outro método. Tá bom? Então, vamos começar por essa quantidade ímpar. Essas 5 notas que ele citou, né, que são equivalentes a 5, 8, 7, 4 e 8, por as 5 notas. Então aí você tem uma quantidade ímpar. Pessoal, toda vez que você tiver uma quantidade ímpar de notas e se tratar de uma mediana, você observa que se você tem uma quantidade ímpar, você vai ter uma única nota central. Você vai ter duas à esquerda e duas à direita, e você vai ter uma nota central. Então, nesse caso é bem simples, você só coloca em ordem
crescente ou decrescente e você seleciona a nota central. Olha só, primeira coisa que eu fiz, coloquei em ordem crescente, os dois casos. Tanto o caso que você tem quantidade ímpar, quanto o caso que você tem quantidade par. No caso da quantidade ímpar, você vai selecionar a nota central. Olha só, nota central essa que é igual a 7, né? Você observa que você tem nota 4 e nota 5 à esquerda, e à direita você tem 8 e 8. Então a nossa nota é equivalente a 7, tá bom? A nossa mediana no nosso primeiro caso, tá certo? No nosso segundo caso, que foi o segundo exemplo que eu utilizei aí também, que é a quantidade par de notas, você observa que já está em ordem, que é 2, 4, 5, 7, 8 e 8. Nesse caso, você não vai ter apenas uma nota central, você vai ter duas, porque aqui você tem a quantidade par de elementos. Então, toda vez que você tiver uma quantidade par de elementos, você vai pegar os dois elementos centrais e vai calcular a média deles dois. Olha só, observe aí quem são esses dois elementos. 5 e 7, os dois elementos centrais. Então, a gente tem que determinar a média deles dois, tá? Então, a nossa mediana vai ser, como é a média, então você vai somar os dois termos e vai dividir pela quantidade. São dois termos, então divide por 2. Então, 7, 5 mais 7 vai ser igual a 12, dividido para 2 vai dar 6. Aqui é um sinalzinho de mais, tá? Tá um pouquinho apagado, mas é um sinalzinho de mais. Então, aqui no nosso segundo caso, a gente tem uma mediana equivalente a 6. Tá certo, pessoal? Então, muito cuidado em situações assim. Quando você tiver uma quantidade ímpar de elementos, você seleciona o elemento central, que é 7. Você vai ter um único elemento central. Quando você tiver quantidade par de elementos, você vai ter dois elementos centrais. Então você pega os dois, soma e divide por 2. Você vai obter a mediana deles, que é igual a 6. Certinho, pessoal? Vamos passar para a nossa próxima situação, que é a moda. É incrível que pareça, o nome para ser muito popular, né? Moda é até mais fácil do que os demais, tá? Na moda é muito simples. Você vai pegar apenas o termo que se repete mais. Como dizia nosso enunciado, em estatística, moda é a medida de tendência central, definida como o valor mais frequente de um grupo de valores observados. Por exemplo, se tem um grupo de valores, né, observado, foi o que ele citou, você vai selecionar o elemento que mais se repete. Professor, pode ter mais de uma moda? Sim. Por exemplo, nesse grupo de tendências centrais que você observou, nesse conjunto de números, se você tiver, por exemplo, o número 7, digamos que o número 7 nesse conjunto se repete 3 vezes. É o número que se repete mais vezes. É ele se repete 3 vezes. Você tem um 8 que também se repete 3 vezes. E são os dois números que mais se repetem nesse conjunto. Então isso quer dizer que você tem duas modas, o 7 e o 8, certo? Vamos ver um exemplozinho bem bacana aí. Fala até sobre o Palmeiras. Sou corintiano, né? Todo mundo sabe. Mas está falando sobre o Palmeiras. Olha meu Corinthians. Então vamos lá, né? Olha só. Digamos que o Palmeiras, em determinado torneio de futebol, fez em 10 partidas a seguinte quantidade de gol. Olha só. Aí eu coloquei já aqui, né? 5, 4, 2, 1, 3, 7, 1 e 1, 2 e 1. Bom, pessoal, a moda, por sua vez, você não vai precisar tá somando todos os termos, você não vai precisar estar colocando em ordem, numa sequência crescente e decrescente, tá? A única situação que você precisa observar é a quantidade de vezes que cada termo se repete. Olha só, se a gente observar aqui, o 5 se repete quantas vezes? Uma, né? O 4 se repete uma vez, o 2 se repete duas vezes.
O 1 vai se repetir 1, 2, 3, 4 vezes, né? O número 3 se repete uma vez, o número 7 se repete uma vez. Então, de já você observa que o número que mais se repete é o número 1. Então, a gente pode dizer que a moda nessa situação é equivalente a 1, tá certo? Como minha própria resolução já está dizendo, para essa sequência de gols marcados, a moda é de 1 gol, pois é o número que aparece mais vezes, tá certo? Então, em relação à moda, eu acho que não pode ter, acho que não vai deixar nenhuma dúvida. Vamos ver alguns exemplos aí? Vamos lá? Primeiro exemplo, na escola Foco, os alunos do primeiro ano do ensino médio foram divididos em grupos de 4 integrantes e submetidos à prova de matemática. Gostei já da questão. Os grupos que alcançassem a média maior que 9 ganhariam ingressos para uma sessão de cinema. Se Pedro tirou 7, Ana tirou 9, Maria 8,5 e Luana 10, os 4 ganharão ou não os ingressos. Olha só, no início da questão ele já está dizendo que praticamente tudo, né? Ele disse que ele fala sobre média, certo? Ele fala que o grupo que alcançar a maior média vai ganhar o ingresso. E essa maior média tem que ser o quê? Maior que 9. Então, como se trata de média, a gente vai somar todos os termos, no caso todas as notas, que já que se trata de 4 alunos, a gente vai somar a nota dos 4 alunos e vai dividir pela quantidade. Aleatoriamente, como são 4, vai ser divisão por 4. Vamos montar aí como é que vai ficar a nossa resolução? Então vamos lá, média, aí você obtém a primeira nota que é de Pedro, que é 7, a segunda nota que é 9, a terceira nota que é 8,5, que é de Maria, né? Lembrando que o 9 é de Ana, e a maior nota que foi de Luana, que foi 10, dividido pela quantidade que é 4. Então nossa média, ela vai ser igual, somando todas as notas, que dá um total de 34,5 dividido por 4, a gente vai obter uma média de 8,62. O que isso quer dizer? Que a nossa média foi menor que 9. Então, aleatoriamente, eles não ganharam os ingressos. Certinho? Então, como essa média foi abaixo de 9, eles não ganharam os ingressos. Dando continuidade. Olha só, dando início ao exemplo de número 2, ele fala o seguinte: em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliações, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a... Aí você observa o seguinte, como eu citei quando eu falei lá no enunciado de média ponderada, né? Média ponderada é o produto, ou melhor, você faz o produto do termo pelo seu peso e vai somando esses termos, né? Dividido pela quantidade de pesos. Então, para iniciar, a gente tem que fazer esse produto, né? No caso aí da nota pelo peso. Porque esse peso é a quantidade exatamente. É como se eu estivesse falando do número de vezes que se repete essa nota, né? Mais especificamente, uma quantidade, tá? Então, de início, a gente precisa fazer esse produtozinho aí, ó, da nota pelo peso. Então, já tive cuidado de estar fazendo isso, ó. Só que aqui a gente tem um pequeno erro, tá? Que é 6 vezes 4 vai dar 24 e não 12. É o único errozinho que a gente tem aí. E já vocês podem observar o seguinte, que a gente tem um total aí, né? Olha, como eu falei para vocês, esse pequeno erro tem aqui, mas ó, 7 vezes 4 é 28, 8 vezes 2 dá 16, 9 vezes 2 18.
Então, tirando esse errozinho aqui, ó, que não é 12, é 24, mas o nosso valor total está correto, tá? Que é 86. Então, você vai pegar esse valor, né, que é dividido pelos pesos, ou melhor, pelas essas quantidades. Então, você observa aqui que o peso ele vai ser equivalente a 12. Então, 86 dividido para 12, você tem um total de 7,17. Então, aproximadamente, a nota bimestral dessa aluna vai ser equivalente a 7,2, tá bom? Vamos lá para o exemplo de número 3. Exemplozinho bem legal esse aí. Um professor de matemática costuma verificar a aprendizagem de seus alunos através da mediana das notas obtidas pela turma. Considere que a turma de 2014 obteve as seguintes notas no segundo bimestre. Então você tem aí o quadro de notas, né? E a gente tem a seguinte pergunta: qual é a mediana das notas? Considere que a média escolar é 7 e a mediana está acima ou abaixo dessa média. Vamos verificar? Lembrando que a mediana é quando você pega todos esses termos e coloca numa ordem crescente ou decrescente e seleciona esse termo central. Certo? De já você observa o seguinte, ó, nosso quadro de notas da nossa resolução. Vamos colocar tudo em ordem, selecionar esse termo central. Olha só, coloquei tudo em ordem já. Você observa o seguinte, ó, a gente vai ter a quantidade par de notas. Cada coluna dessas 5 notas, então ao total a gente tem 20. Né? Então a gente vai selecionar duas notas centrais, já que se trata de uma quantidade par. Expliquei já isso, né? Quando se trata de uma quantidade par, você soma as duas notas, divide por 2 e o resultado é a nossa mediana. Então vamos vamos montar isso aí, somar as duas notas, que é 7,5 e 7,8 e dividir por 2, certo? Então nossa mediana vai ser igual a 15,1 dividido para 2, que dá um total de 7,55. Isso quer dizer, pessoal, que nossa mediana é maior que a nossa média, que é 7. Vamos lá para o nosso quadro. É o seguinte: uma equipe especialista do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados. A partir do primeiro dia de um mês, esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos de verificação de tendência climática ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, você observa, né, os 15 dias intercalados, ou seja, um dia sim e outro não, certo? Então, a gente tem esses 15 dias e essas 15 temperaturas equivalentes. Como ele quer, como na questão ele fala ainda, né, que ele quer o valor da média, mediana e moda, respectivamente, né? Então vamos verificar. Olha só, vamos começar pela média. Na média você vai pegar, como eu já disse, todos os termos, colocar em ordem, somá-los eles divididos pela quantidade. São 15 dias, você vai ter 15 temperaturas. Então você vai somar as 15 temperaturas dividido pela quantidade 15. Então a gente vai ter um total de 255 dividido para 15. Então nossa média aritmética é equivalente a 17. Como está aqui as nossas alternativas, todas iniciam com 17. Então nossa média é 17. Nosso próximo passo é a nossa mediana. Então se trata da nossa mediana, a gente vai pegar todos esses termos, vai colocar em ordem crescente, certo? E vai selecionar esse termo central. São 15 temperaturas. Então você vai ter um termo central, já que se trata de quantidade ímpar de elementos. Colocando em ordem, então a gente vai obter, olha só, legal, né?
Então, nossa mediana, nesse caso, é equivalente a 18, que é o termo central. Então, bora olhar aqui para nossas alternativas. De já, nossas alternativas, a gente tem a letra B, que é 17 e 18. Existe a nossa média aritmética e a nossa mediana 18. E a gente tem a letra D também, que é 17 e 18. A diferença agora é em relação à nossa moda, ou seja, o termo que mais se repete. Então, você observa o seguinte, a gente está entre quem? 3,5 e 21,5. Vamos olhar aqui. Olha, vamos usar esse aqui que já está em ordem. 3,5 se repete quantas vezes, né? 1, 2, 3, 4 vezes. E o outro, que é 21,5, se repete quantas? Uma única vez. Então, daí a gente já pode concluir que a nossa moda é 13,5. Então, a alternativa certa é a letra A. B, 17, nossa média. Nossa mediana é 18. Nossa moda é 13,5. Olha só, pessoal. Essa era a nossa primeira aula, essas tendências centrais. Então, a gente encerra por aqui. Um abração.